Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Já cumprimento você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pela TV por assinatura em todo o Brasil, na Jovem Pan News, pelo nosso canal no YouTube ou ainda pelo Panflix. Sociedade Digital de hoje vai discutir inteligência artificial. Estamos em uma discussão acalorada aqui no Brasil. Você acompanhou na semana passada aqui no programa o debate sobre o PL das fake news. Mas esse não é o único aspecto do mundo digital, da nossa vida conectada, que está em debate no Congresso Federal. Estamos discutindo outros aspectos e numa discussão muito alinhada com o que outros países vêm promovendo. Estamos discutindo a regulação da inteligência artificial. E a inteligência artificial é um troço complexo. Nós vamos explicar o conceito e vamos explicar qual a visão do legislador sobre esse assunto. E mais importante, como é que isso impacta na sua, na minha, nas nossas vidas. No programa de hoje, que não é uma ponte aérea, apesar de eu manter, não é, a frase, o André Miceli vai participar conosco, deixando alguns conteúdos que ele produziu ao longo do Web Summit Rio. Ele esteve por lá, participou de discussões, acompanhou tudo o que está acontecendo por lá e traz para a gente algumas perspectivas interessantes do que o Web Summit vem promovendo, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista da inovação, da percepção dos impactos da tecnologia em diversos setores e na sociedade como um todo. Eu já vou passar a bola para o meu parceiro André Miceli, que vai fazer esse resumo para a gente agora. Aros, eu falei em duas sessões. A primeira no Central Stage com o Gabriel Vasquez, que é partner da A16Z. A A16Z, para quem não conhece, é uma das empresas de capital de risco, um investidor, um dos mais relevantes do mundo. O Gabriel é nascido em El Salvador, originalmente olhava apenas para o mercado financeiro e agora tem olhado para a América Latina e mais especificamente para o Brasil. A gente falou sobre a classe média crescente em toda a América Latina, a população de mais de 650 milhões de pessoas, das quais 420 milhões estão conectadas à internet, mais de 40% participam de redes sociais, uma disparidade financeira grande entre os países e dentro dos países, e como o capital de risco vai lidar com isso tudo. O Gabriel enxerga muitas oportunidades. Ele me falou um ponto que eu achei interessante, que é o que a partir de agosto ele vai passar boa parte do tempo dele no Brasil, mais especificamente aí em São Paulo, o que me faz acreditar que a A16Z vai aumentar os seus investimentos no Brasil, certamente vai aumentar o seu olhar para o nosso país, e eles têm punch, têm poder para chacoalhar o mercado. Isso vai dar uma oportunidade para as grandes ideias, para as startups brasileiras, vai trazer outras empresas, certamente concorrentes da A16Z, vão acabar aparecendo por aqui para tentar surfar a mesma onda e vai amadurecer o nosso mercado. Eu fiquei muito satisfeito em ouvir. O Gabriel Vasquez é um profissional raro, é uma pessoa nova, com uma visão muito interessante da tecnologia, e foi muito legal ouvir as ideias e os planos, não só para o Brasil, mas para o nosso mercado financeiro, que claramente recebe uma atenção diferente em função da maturidade que está. Ele comentou sobre a quantidade o percentual de uso de elementos tecnológicos para meios de pagamento no Brasil, em comparação com outros países da América Latina, o quanto a gente ainda sofre riscos com o excesso de regulação, falou sobre a autonomia do Banco Central. Eu gostei muito dessa conversa. Depois eu fui para um palco no dia seguinte, um palco mais técnico, um palco sobre full stack de desenvolvedores, e eu conversei com o Max Howell. Ele é founder da T, que é uma empresa que busca revolucionar o mercado open source. Então, eles têm planos para remunerar o profissional de uma forma diferente, através de tokenização, de cripto, e uma interface
gráfica interessante para gerenciar os pacotes de código aberto. Eu fiz uma provocação ao Marx perguntando sobre um framework de inteligência coletiva do MIT que se baseia em amor, dinheiro e glória para despertar o engajamento das pessoas. Ou as pessoas amam aquelas causas com as quais se relacionam espontaneamente, ou elas ganham dinheiro por isso, ou elas têm um status diferenciado que, de certa maneira, paga o seu envolvimento. Então eu perguntei como ele pretendia engajar, seguindo essa lógica, os brasileiros dentro desse contexto. Ele falou que o mundo open source sempre foi muito movido pelo amor, mas que agora ele quer injetar o dinheiro nessa história, fazendo com que as empresas e os desenvolvedores se conectem diretamente para que a gente mude um pouco essa lógica, inverta esse processo no qual hoje em dia nós temos profissionais que trabalham o dia inteiro em modelos mais convencionais de desenvolvimento de software e aí de noite, fora do trabalho, vão desenvolver os seus projetos pessoais, vão desenvolver para a comunidade. Vamos ver se ele vai conseguir, de fato, subverter essa lógica, mas foi interessante ouvir os seus pensamentos também. Essas duas foram as minhas participações maiores. Depois eu fiz conversas pontuais com empresas que também estavam ali criando e levando as suas discussões em modelos próprios, mas essas são as que merecem maior atenção e destaque. De volta com a nossa conexão, o André Miceli ainda vai trazer mais um detalhe com alguns convidados aqui no Sociedade Digital de hoje, mas já vou pular para o nosso tópico principal. E aí, para isso, preciso convidar o meu parceiro Rony Weishoff, doutor Rony, professor Rony, ele que é advogado, professor de Direito Digital, um craque, especialista em proteção de dados, um cara que manja muito dos assuntos e a quem eu recorro quando tenho dúvidas. Rony, um prazer ter você mais uma vez aqui. Você me cutucou essa semana com algumas observações suas a respeito dessa discussão que envolve a regulamentação de projeto de lei sobre esse assunto. O interessante sobre esse tópico é que há discussões em paralelo, né? Em fóruns segmentados. A gente tem a indústria tratando disso de um lado, a gente tem o setor financeiro também tratando desse tema, todo mundo olhando inteligência artificial sob uma determinada perspectiva. A gente tem, e eu discuti isso com o André há coisa de 1 mês, 2 meses, uma movimentação importante da União Europeia sobre a regulamentação de inteligência artificial. Eu sei que você tem, por força acadêmica, uma relação muito forte com o que a União Europeia discute do ponto de vista de regulamentação da tecnologia. Eu queria te ouvir, para a gente começar essa nossa discussão, o famoso back to basics. Por que é tão importante neste momento, no alto de 2023, a gente discutir esse treco chamado inteligência artificial, que está nas nossas vidas há décadas, ainda que não da maneira como a gente percebe hoje. Obrigado por estar aqui mais uma vez, meu amigo. Um prazer ter você aqui no Sociedade. Legal, Aros. Super obrigado pelo convite novamente. Para mim é um prazer discutir esses assuntos com vocês de forma tão, assim, democrática, né? Democratizando a informação, tentando passá-la de forma simples. O mundo está discutindo o assunto de inteligência artificial, né? E por que o mundo está discutindo cada vez mais intensamente, né? Porque cada vez mais a inteligência artificial está muito presente nas vidas das empresas e nas nossas vidas, né? Como cidadãos de uma forma geral. Né? Quando a gente acessa algum tipo de conteúdo na internet, é a inteligência artificial que promove esse conteúdo normalmente para a gente. Quando a gente vai fazer uma avaliação de crédito para ter um crédito concedido, tem uma inteligência artificial normalmente ali. Quando a gente vai ter uma recomendação de um filme, de uma música em algum aplicativo que a gente utiliza, também tem inteligência artificial. A inteligência artificial está presente cada vez mais nos serviços de atendimento ao cliente, cada vez mais na área da saúde, promovendo aí uma gestão mais eficiente da área da saúde, também pesquisas clínicas visando aí curas de doenças talvez inimagináveis, então espaço de curto de tempo. Também está presente no mundo jurídico de uma forma geral, ajudando aí o Poder Judiciário e também os escritórios de advocacia em relação ao seu dia a dia, no marketing, enfim. Cada vez está mais presente e com a explosão da inteligência geral, da inteligência artificial generativa,
né? Todos estão ouvindo falar bastante do ChatGPT, enfim, foi uma das tecnologias que ganhou mais quantidade de usuários em pouco tempo, né? Isso houve uma democratização também da própria inteligência artificial. Esse é um assunto antes muito restrito à área aí, dos matemáticos, de quem trabalha com logística, de quem trabalha com ciência de dados, e hoje qualquer um pode acessar facilmente, né, um user experience de inteligência artificial. Né? E de uma forma geral, isso tem repercussões, porque a inteligência artificial ela é fator condicionante para qualquer tipo de nação, para a economia de qualquer nação atualmente, e também para qualquer empresa, mas também ela é motivo de preocupações. Né? E que preocupações são essas de uma forma geral? Né? Existem preocupações relacionadas a perigo de exposição de segredos de negócio das empresas, por exemplo, imagina se utiliza a inteligência artificial alimentando a base daquela inteligência artificial para te gerar respostas mais efetivas, e isso acaba sendo consumido pela inteligência artificial para uso para terceiros também. Então, você pode ter ali uma espécie de vazamento, entre aspas, de informação no uso da inteligência artificial. Existem discussões sobre violação de direitos de terceiros. Então, a partir do momento em que uma inteligência artificial generativa ela consome um banco de dados público na internet para gerar respostas cada vez mais precisas e eficientes, esse banco de dados públicos pode ter proteção de direitos autorais, ou eventualmente aquilo que foi no output da inteligência artificial gerado pode ter uma violação de um direito de personalidade, por exemplo, vamos supor uma deepfake de uma voz de uma personalidade. Isso pode ter uma reverberação de direito relacionado à voz daquela personalidade, ou de direito de imagem. Pode haver questões relacionadas a erros de IA. E se a IA tomar uma decisão equivocada, e se a IA produzir um conteúdo que parece ser super factível, mas na verdade é uma fake news? A IA pode ser utilizada, infelizmente, também para a prática de fraudes. Imagina um deepfake de uma voz de alguém sendo sequestrado ali com a voz daquela pessoa ali em relação à família da vítima. Tem questões relacionadas à proteção de dados pessoais também. Recentemente, a Itália, a Autoridade de Proteção de Dados da Itália, suspendeu temporariamente a OpenAI e o ChatGPT por cerca de 30 dias lá na Itália, por questões relacionadas a tratamento de dados inadequado de crianças e adolescentes, por falta de transparência também, e tem questões relacionadas ao mercado de trabalho, né? O gap ali de capacitação e educação em relação ao uso da inteligência artificial versus as vagas do trabalho que ela suprirá. Então, é uma série de questões que envolvem questões éticas e jurídicas, e por isso que está na pauta do aspecto regulatório no Brasil e no mundo. Tem mais um relatório de Stanford, recentemente, aponta aí mais de 60 iniciativas ao redor do mundo regulatórias sobre inteligência artificial. É interessante quando a gente pega o projeto de lei que foi apresentado no Senado Federal. E aí ele fala sobre o estabelecimento das normas gerais para o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o Rony sintetizou os perigos, né? Ele elencou os riscos e os objetivos, e isso está sintetizado no artigo 1º do projeto de lei. Aí a gente tem como primeiro tópico, primeiro item do 2º artigo, o seguinte: a centralidade da pessoa humana. E isso é muito interessante quando a gente está falando sobre qualquer tecnologia. Eu quero explorar isso aqui nessa discussão. Quando a gente falou sobre proteção de dados, e nós acompanhamos há pouquíssimo tempo o debate sobre a LGPD, nós não estávamos discutindo única e exclusivamente o dado, as informações que são transacionadas, armazenadas, tratadas o tempo todo no ambiente digital e analógico, porque a Lei Geral de Proteção de Dados alcança inclusive aquilo que não está no ambiente digital. Nós estávamos discutindo a perspectiva do detentor dos direitos sobre aqueles dados. Um indivíduo, um cidadão, a pessoa humana. E é esse mesmo o viés
de discussão para a inteligência artificial, para a regulamentação da inteligência artificial. Por que eu estou insistindo muito nisso? Porque a gente teve uma discussão, Rony, há um tempo atrás, e até a Nina da Hora participou, ela que é pesquisadora, cientista da computação, ela participou de uma série de eventos, uma série de discussões, ela produziu para a MIT Technology Review aqui no Brasil alguns artigos em que falava sobre o bias. O bias é o viés, não é o viés da máquina, o viés do software. E como a inteligência artificial vem replicando muitos desses vieses, justamente pelo fato de ela não ter essa visão ampla do que é a sociedade. Ela é feita para modelos de teste aplicados a contextos de um grupo para aquele grupo que se espelha e não para o todo. A gente teve problemas com câmeras de reconhecimento facial nos Estados Unidos, que levou a rompimento de contratos com Big Techs, por exemplo, de autoridades de segurança em alguns estados, porque havia identificação com um viés de preconceito racial nos serviços de identificação. E isso gerou lá atrás um debate que nos traz até esse ponto aqui, em que tanto aqui no Brasil como lá fora, a gente passa a olhar o indivíduo em perspectiva. Porque é sempre o indivíduo que vai utilizar, e mais do que a utilização, a participação dos indivíduos no processo de desenvolvimento. Porque as pessoas falam hoje sobre ChatGPT, Rony, e eu não sei se elas têm a dimensão de que aquela máquina só funciona porque as informações que estão alimentando a capacidade de processamento, de aprendizado da máquina, foram geradas por indivíduos, foram publicações, textos escritos, falados, vídeos e etc., produzidos por humanos. Ou seja, essa é uma discussão essencialmente do indivíduo, a perspectiva dos impactos e dos riscos para o indivíduo. Acho que esse é um ponto que faz com que as pessoas percebam o quão próximo o debate de inteligência artificial está delas, né? Super, Aros, esse ponto é super relevante. Só para trazer mais alguns exemplos, né? Em um tipo de experimento com inteligência artificial, lá em 2014, para fazer uma eficiência maior em relação à seleção de currículos, uma empresa utilizou como base de dados para treinamento da IA dela 10 anos antes ali como base de dados. E de 2004 até 2014, a grande maioria das contratações que aquela empresa fazia eram de homens e não de mulheres. Ou seja, o que a inteligência artificial aprendeu ali com base no histórico dos dados para o modelo dela? Que sempre quando ela identificasse algum tipo de dado de mulher em determinado currículo, o score ele teria que ser menor, né? Ou seja, é esse bias que você está falando aqui, agora aplicado para questões de recrutamento, de seleção. Isso pode ser muito delicado de uma forma geral, ou seja, a inteligência artificial, um dos princípios que aparecem aí éticos em relação a essa questão da centralidade, ela tem que trazer benefícios para o ser humano de uma forma geral. E essa é uma das grandes questões que, inclusive, o professor Luciano Floridi ele traz, que é como que a gente embarca em tecnologias soluções que são moralmente boas, né? E é por isso que muitas questões envolvem a questão da subrepresentatividade de dados para o modelo do algoritmo. Um outro caso na Nova Zelândia que aconteceu, que envolve essa subrepresentação ali para o treinamento do algoritmo, foi um cidadão da Nova Zelândia que foi tentar tirar o passaporte, ele é oriental, e ele não conseguiu tirar o passaporte dele porque a inteligência artificial, na hora da foto, falava para ele abrir o olho, né? Ou seja, ela não foi treinada ali com dados de pessoas orientais para saber que ele estava de olho aberto e, portanto, ele não precisava, obviamente, abrir o olho naquela situação. E se isso a gente expande de uma forma geral para os mais variados usos da inteligência artificial, traz essa reflexão mesmo da importância de você ter uma governança algorítmica, né? Hoje em dia se fala muito na questão do data ethics, que é traduzido nessa questão da governança algorítmica, ou seja, sejam as empresas que desenvolvam inteligência artificial per si, sejam as empresas que de uma forma geral utilizam inteligência artificial de terceiros, né? Ou seja, elas são operadoras da inteligência artificial, elas precisam ter uma governança para evitar justamente que a inteligência artificial não prejudique ao invés de trazer benefícios às pessoas como um todo. É muito importante dizer, Aros, que a gente lida com essas questões aqui de erros, de bias, né, de questões que trazem riscos, mas a grande maioria das inteligências artificiais aplicáveis no dia a dia,
elas não trazem grandes riscos e elas trazem, sim, muita eficiência e muita produtividade em geral pelas empresas. Mas quando elas trazem um risco, esse risco ele pode ser potencialmente alto. E é aí, nesses casos, que a gente tem que ter uma governança maior justamente para mitigar esses riscos. Agora eu quero fazer uma provocação para você. A gente tem discussões acontecendo na Europa com o AI Act. A gente tem discussões interessantes acontecendo setorialmente. Por exemplo, há visões sobre o uso de dados e sobre aprendizado de máquina para determinados setores, benefícios, vantagens, riscos. Por exemplo, o setor financeiro é um dos mais preocupados com o avanço disso tudo, porque aumenta os riscos de fraude, aumenta tudo. Por outro lado, a gente tem com a indústria benefícios importantíssimos com a automação, e essas máquinas passam a trazer isso. O agronegócio altamente beneficiado pelo aprendizado de máquina e pela inteligência artificial também aplicada à automação. Ou seja, a partir de quem olha, eu tenho vieses diferentes. Mas eu vou ficar na questão Brasil e Europa. Até com a provocação da LGPD. Nós nos inspiramos livremente, vamos colocar dessa maneira, na GDPR para a concepção do que aqui chamou-se LGPD, né? A General Data Protection Regulation e a Lei Geral de Proteção de Dados. Europa, Brasil. O quanto nós estamos nos inspirando em modelos de fora para essa nossa discussão, para esse nosso debate aqui. E o quanto, na sua avaliação, é pertinente fazer isso e o quanto nós precisamos adequar a uma realidade brasileira que a gente sabe, o Brasil é como a jabuticaba, a gente só encontra aqui. Legal, Aros. Primeiro, né, acho que a grande questão é, será que precisamos, nesse momento, ter uma nova legislação para regular a inteligência artificial? E o primeiro ponto que eu trago é o seguinte: diferentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, que protege um direito e uma garantia fundamental, que é justamente o tratamento ético, seguro e responsável de dados pessoais, e dados pessoais, esta proteção é um direito e uma garantia fundamental reconhecido na nossa Constituição, a inteligência artificial é uma tecnologia. Então, a gente tem que ter muita cautela ao legislar uma tecnologia que não é um direito, ela é uma tecnologia. Ela traz efeitos, sim, a vários direitos, mas não é um direito propriamente dito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como você bem disse, as aplicações de inteligência artificial, elas são infinitas. Elas são aplicáveis nos mais variados setores, com os mais diferentes tipos de oportunidades e de risco. No agronegócio, falou, na área da saúde, para evitar fraude, para proteção ao crédito, para mitigar a desinformação, para combater discurso de ódio, enfim, nos mais variados setores, nas mais variadas oportunidades de uma forma distinta. E existem as mais variadas legislações que são aplicáveis já, independentemente de uma nova lei. Ou seja, se a IA usa dado pessoal, é aplicável a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a inteligência artificial é aplicada numa relação de consumo, é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. É aplicável também o Código Civil, de uma forma geral, em relação a conceitos de responsabilidade subjetiva. Por exemplo, se de alguma forma a inteligência artificial causar algum tipo de dano, vai ser avaliada a responsabilidade subjetiva ou, eventualmente, a responsabilidade objetiva, de acordo com a inteligência artificial em si. Existem outras aplicações setoriais, né? Existem ambientes amplamente regulados, como na área da saúde, como na área financeira de uma forma geral. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa mais discutir do que legislar, particularmente. Eu não acho que o Brasil tenha que sair na frente em termos de uma legislação. Onde estamos nessa discussão toda e com este momento novo da apresentação pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de um novo projeto de lei. Esse novo projeto de lei apresentado esta semana segue a proposta legislativa da União Europeia, o AI Act. Tá? Então, a proposta do AI Act é uma proposta parecida com o GDPR, com o General Data Protection Regulation, para IA. É uma proposta extremamente robusta, extremamente densa e que já traz vários aspectos de governança dentro do próprio texto da lei. E o Brasil, nesse caso,
com essa proposta do Senado, está seguindo a União Europeia. Não é lei ainda na União Europeia, tá? Está em discussão e tem previsão ali, talvez, por uma votação por volta de julho, aproximadamente. Eu não acho que a gente... Porque tem vieses também diferentes ali. Cada país, no fim do dia, tem também preocupações e questões com o desenvolvimento interno, né? Super, e até essa decisão da Autoridade de Proteção de Dados italiana, suspendendo temporariamente o ChatGPT, foi duramente criticada lá na Itália. E eu acho que é uma decisão incorreta, particularmente. Por mais que você tenha discussões ali, obviamente, sobre o uso de dados pessoais para inteligência artificial e vários riscos, qualquer decisão que impeça a continuidade de uma tecnologia como essa em um país é temerária sobre a perspectiva de inovação e de economia. Claro, você pode tomar diligências ali para corrigir a rota sem suspender determinados serviços de uma forma geral. E, de outro lado, a gente tem os Estados Unidos, né, com uma legislação extremamente ampla e com uma autorregulação setorial. Eu acredito muito para esse tipo de iniciativa algo semelhante aos Estados Unidos, em que você tem uma autorregulação e que pode ser regulada setorialmente de acordo com as autoridades setoriais competentes. Meu amigo, muito obrigado. Não, obrigado, super obrigado, Aros, pelo convite sempre. Eu acho que essa reflexão que você coloca por último é mais do que relevante. E por isso que às vezes eu fico preocupado com conteúdo regulatório muito pesado nesse momento de experimentação e de outras leis que possam ser aplicáveis já de uma forma geral. Deixa eu voltar para o Rio de Janeiro. O André Miceli esteve no Web Summit Rio esta semana e ele vai trazer para a gente agora um apanhado de duas discussões importantes das quais ele fez parte, com alguns insights interessantíssimos para empreendedores, para o ecossistema de negócios. Diga lá, velhinho. O Web Summit aconteceu no Rio de Janeiro, aqui pertinho da minha casa, nos dias 2, 3 e 4 de maio. Na verdade, teve ali uma abertura no dia 1º, mas os conteúdos mesmo começaram no dia seguinte. Foi um evento muito grande, muito bem sucedido. O Web Summit, que já acontece há alguns anos, também de forma muito bem sucedida em Lisboa, saiu pela primeira vez de Portugal e escolheu o Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio apoiou a chegada do evento e as empresas locais também. Tinha muita gente, muito networking e algumas discussões importantes. Um ponto que me chamou a atenção foi a inteligência artificial e a modalidade de inteligência artificial generativa em todo lugar. Muitas discussões, o evento tem um grande palco, um main stage, uma trilha principal e tem eventos secundários acontecendo ali paralelamente. Independentemente da onde você estava indo, você se deparava com o tema da inteligência artificial. Na vida, nas empresas, no nosso modo de viver, os impactos na sociedade em geral e muitas propostas de uso, muitos casos e startups que tentam utilizar o recurso para gerar soluções de valor. Então, a inteligência artificial e a sua submodalidade de inteligência artificial generativa estavam presentes de uma maneira muito contundente. Um outro ponto que me chamou a atenção foi do Tech for Good, Aros. A gente tendo discussões mais sérias sobre como usar a tecnologia para fazer o bem, mas não algo simplesmente retórico, discussões sérias, aprofundadas, empresas que querem lucrar, que estão ali para fazer o negócio funcionar, mas, além disso, gerar um benefício positivo para a sociedade. Ao longo do evento, uma competição, vamos dizer assim, de startups, e a startup vencedora trazia soluções para lidar com o autismo. Foi interessante ver o Tech for Good na agenda das organizações e também, tão interessante quanto isso, é vê-lo sendo colocado de uma forma pragmática e sustentável. É interessante entender que essas duas coisas podem coexistir. Também teve uma questão relevante que foi uma certa pausa, um desânimo, uma ressaca dos projetos associados ao Web3. Então, aqueles modelos de tokenização, cripto, de blockchain, ainda estão na agenda,
mas certamente de uma forma bem menos contundente, em uma profusão menor do que a gente viu acontecendo nos últimos anos. Me parece natural que isso aconteça. A gente vai viver ali um momento de desânimo e depois essas ferramentas vão encontrar o seu lugar com propostas mais pragmáticas de valor. E por fim, o ecossistema pujante de startups com corporate venture capital, com amadurecimento de private equities, com dinheiro disponível para investir em boas ideias. Esse é um ponto importante também, dado que o dinheiro deu uma secada, agora é natural que a seleção seja feita de uma forma mais contundente. Bom, meu amigo, sobre o Web Summit em geral é isso. Daqui a pouco eu volto para falar sobre as sessões nas quais eu estive presente para gerar conteúdo. Do Rio para São Paulo, fechando a ponte aérea e fechando também esta edição do Sociedade Digital. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Até lá! Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.